Meus amados irmãos, nesse último concílio, nós somos ministrados sobre o tema estabelecendo frutos e colheita, e cremos que a temática ela é conduzida e dirigida pelo Espírito de Deus e colocada na mente e no coração da liderança da igreja. Pós-concílio, reunimos o ministério pastoral, e o direcionamento também foi justamente trabalharmos acerca de temas para que a igreja seja conduzida debaixo de uma orientação, uma direção mais sistemática, né? E mais didática também para o crescimento e edificação da mesma. E o tema desse mês de janeiro e fevereiro é semeando uma vida no Espírito. O texto base é Gálatas capítulo 6, versos 6 a 8. E nós vamos trabalhar, Ministério Pastoral, esses temas, logicamente, cada um dentro de uma direção de orientação do Senhor. E eu quero nesta manhã começar, ao que cabe a mim, falando um pouco sobre essa questão de semear uma vida no Espírito, mas a questão do lançamento do fundamento, né, da semeadura, enfim, nada novo aqui, nós só relembrar algumas coisas, alguns princípios e valores, e partirmos daí, debaixo da direção e da orientação do nosso Deus. Então, semeando uma vida no Espírito, Gálatas capítulo 6, eu vou estar lendo do verso 6 até o verso 10. Então acompanhe a leitura, Gálatas capítulo 6, do 6 ao 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Estou falando de reciprocidade aqui, daquele que ministra, entre aquele que ministra e aqueles que são ministrados. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto estivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Alguém disse certa vez: semeie um pensamento e colha um desejo. Semeie um desejo e colha uma ação. Semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. E esse caráter determinará o seu destino. A bem da verdade, nós estamos sempre lançando sementes. Nós vamos ver isso ao longo dessa ministração. E eu peço muito a sua atenção. Como eu falei, a partir daqui nós vamos lançar o fundamento para vivermos essa vida no Espírito ainda mais, porque a vida cristã, ela é sobrenatural, nós temos falado sobre isso. A vida cristã, ela se vive nessa esfera da realidade espiritual. Não há vida cristã, irmãos, senão em Cristo e no Espírito de Deus. A vida cristã não é uma vida religiosa, não é uma vida legalista, não é uma vida fundamentada meramente em tradições, em rituais e liturgias. E o maior engano é o engano religioso. É achar que estamos bem, estamos caminhando para a eternidade, porque praticamos algumas coisas, deixamos outras, porque obedecemos algumas leis, né? Enfim, nos estruturamos nisso, e no final chegamos na realidade de que não estávamos no caminho certo. Então entenda que a vida cristã, a vida sobrenatural, ela se dá no âmbito do Espírito. O nosso espírito foi vivificado pelo Espírito de Deus quando nascemos de novo. E essa vida precisa ser cultivada, e isto é responsabilidade nossa. Nós trabalhamos em conjunto com o trabalhar do Espírito de Deus em nós. Uma das frases que seguidamente nós ouvimos no seminário, pelo professor de Novo Testamento, ele dizia o seguinte: você é espiritual tanto quanto você quer ser. Você é espiritual tanto quanto você quer ser.
Se de fato você quer ser, você vai investir nisso. A bem da verdade, nós investimos em tudo aquilo que nós gostamos e que nós queremos. E esse texto aqui, ele fala justamente sobre uma realidade. O mundo, tanto o mundo, preste atenção, o mundo espiritual, natural, o mundo moral, ele é regido por leis, princípios. Se nós andarmos nesses princípios, estaremos seguros. Se quebrarmos esses princípios, alguém já disse, o princípio que eu quebro, ele vai me quebrar. Porque está estabelecido, são ordens que estruturam um padrão, são ordens e direcionamentos que, na verdade, apontam o caminho. E por isso nós devemos estar atentos a essa realidade. Nós temos as leis da matemática, as leis da física, a lei da gravidade, e aqui nós temos uma lei, um princípio fundamental, a lei da semeadura. E esta lei, ela está estabelecida para todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos observar esta lei debaixo da direção e da orientação daquele que estabeleceu a mesma. Esta lei não foi estabelecida por homens. Ela não é estabelecida por um sistema organizado, filosófico, econômico, político ou religioso. Esta lei é estabelecida pelo próprio Deus. E Ele estabelece esta lei, dentre outros tantos propósitos, para a nossa segurança, para a nossa preservação. Então é preciso, continuamente, com os olhos na palavra, com o coração aquecido pelo Espírito, e debaixo do governo de Cristo, observarmos a lei da semeadura, em nossos relacionamentos, em nossa vida profissional, palavras, pensamentos, desejos, escolhas, atitudes, estilo de vida. O texto sagrado é muito claro. Quando nós lidamos com lei, a palavra lei, dentro da realidade tanto do Novo como do Antigo Testamento, lei significa instrução, ensino, que tem como propósito revelar a vontade de Deus e o caráter de Deus. Daí a sua importância de ser observado. Uma lei estabelecida revela o caráter de quem a estabeleceu. Uma lei estabelecida revela a vontade de quem a instituiu. E daí o seu valor, a sua importância. As suas implicações, elas são não somente terrenas e efêmeras, elas são também eternas. As suas consequências, de observação ou não, elas trazem sobre nós realidades tanto naturais como espirituais. O que eu estou vivendo hoje na minha vida espiritual, o que eu estou vivendo hoje no meu relacionamento conjugal, o que eu estou vivendo hoje no meu relacionamento com o meu filho, né, é colheita do que eu plantei ontem. O que eu estou vivendo hoje na igreja, o serviço, a disposição, o coração aberto para cultuar, é resultado do que eu venho semeando na realidade de culto e da igreja. Portanto, é preciso entender isto e levar em consideração. A lei, ela estabelece uma aliança. Quando nós obedecemos uma lei, nós estamos ligados a quem a estabeleceu. Deus estabeleceu uma aliança. E quando nós obedecemos essa aliança, nós estamos ligados a Ele. A aliança é um meio, não é um fim em si mesmo. O fim é Deus, o propósito é Deus. Mas a aliança também, ela guia, ela dirige, ela orienta, ela estabelece um comportamento. Por isso é necessário observá-la. A lei, ela estabelece um padrão. Ela estabelece ordem. Escute e entenda. Onde não há ordem, onde não há lei, há caos. E quando o caos se estabelece, essa é uma das primeiras palavras do texto sagrado. Gênesis capítulo 1, verso 2. Caos, trevas, separação da luz, ausência de luz. A lei estabelece um padrão. A lei estabelece uma estrutura, ela organiza, e nessa organização
ela não só evita, mas também ela combate o caos. Uma sociedade sem leis é caótica, ela se destrói automaticamente em seus princípios e valores que, na verdade, são totalmente destituídos de um padrão moral e espiritual. Por que a luta contra a instituição estabelecida? Por que a revolta? Por que a rebeldia contra a liderança estabelecida em todas as áreas? Porque esse é um princípio maligno. É um princípio que se levanta contra aquilo que Deus estabeleceu. Deus é um Deus de ordem, de leis. E quem tem dificuldade com lei, com ordem, precisa rever os seus conceitos, principalmente na vida cristã. A vida cristã é estabelecida por leis que Deus estabeleceu, mas repito, essas leis não podem ser observadas com um fim em si mesmo. Essas leis não podem ser observadas por medo, por imposição. Elas devem ser observadas debaixo da graça e da ação do Espírito de Deus, para que nós venhamos ter o entendimento, a compreensão das mesmas e desfrutar dos seus resultados. O texto sagrado fala sobre esta realidade. E antes de entrarmos no texto propriamente dito, algumas verdades a respeito desta lei da semeadura. Em primeiro lugar, a sua durabilidade. Olha só o que está escrito, e esse texto aqui, eu conversei com a Ângela esses dias, porque ela estava lendo Gênesis capítulo 8, verso 22. Olha só, Gênesis capítulo 8, verso 22. O texto diz assim, Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quem disse isso? Deus. Isso foi depois do dilúvio. Ele fez uma declaração e estabeleceu aqui a realidade desta lei. Embora esta lei esteja ligada à realidade natural, entenda que a realidade natural, escute isso, é um reflexo da realidade espiritual. O que determina sobre o mundo natural é o mundo espiritual. Então esta lei aqui, ela foi estabelecida, e Deus disse o seguinte: enquanto durar a terra, enquanto essa realidade estiver aqui, estabelecida, o texto sagrado diz, palavras do Senhor, não deixará de haver semeadura e colheita. Enquanto nós estivermos aqui, vamos estar semeando e colhendo em todas as áreas. Seja crente, seja descrente, nascido de novo, perdido, morto em seus delitos e pecados, pobre, rico, grande, pequeno, culto, inculto, enquanto durar a terra, esta lei está estabelecida para tudo e para todos. Logicamente que aqueles que observam desfrutarão dos seus resultados, e aqueles que quebram da mesma forma. É uma lei, é uma norma estabelecida pelo próprio Deus. Uma outra verdade, e está clara, e aí você volta lá para o texto de Gálatas capítulo 6, verso 7, o texto diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. A segunda verdade aqui é que eu só vou colher o que eu plantar. A colheita não será diferente da semeadura. Esse é um princípio absoluto. Se eu semear amor, eu vou colher amor. Se eu semear graça, eu vou colher graça. Se eu semear fidelidade, eu vou colher fidelidade. O contrário também é verdadeiro. Se eu semear ódio, eu vou colher o quê? Ódio. Se eu semear inimizade, eu vou colher inimizade. Se eu semear rancor, eu vou colher rancor.
não há diferença. O que eu lançar sobre a terra, através dos meus pensamentos, palavras, ações, atitudes, respostas e decisões, é isto que eu vou colher. Não tem como mudar isso, queridos. Esta é a segunda verdade que deve ser levada em consideração, bem simples. Mas não se esqueça que a profundidade das revelações e dos princípios está na sua simplicidade. Não há nada extraordinário aqui, a não ser a revelação divina. Semeou laranja, não vai colher limão, não vai colher maçã. Vai colher laranja. É simples assim. A terceira verdade, e não menos importante, é que nós colhemos na proporção do que semeamos. Se não vejamos versos 9 e 10, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Deve haver aqui uma continuidade, uma disciplina, deve haver aqui uma estrutura organizada, e eu devo, na verdade, lançar abundantemente a semente, e à medida que na proporção que eu semear, eu vou colher. Se não, vejamos também um texto também conhecido lá de 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, e o apóstolo Paulo, falando ali sobre contribuição, e infelizmente, a grande maioria dos ensinos estão limitados a essa realidade. Esta é uma das realidades da lei da semeadura, que deve ser levada em consideração, não em detrimento das outras, mas juntamente com as demais áreas. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, e isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Agora, entenda o seguinte, que essa proporção, essa quantidade, ela depende muito do estado e da condição do nosso coração. Se não, vejamos o verso 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. A semeadura, toda ela emerge do nosso interior, e a proporção e a disposição de semear também está estabelecida no nosso coração, e é proporcional, não tem mudança aqui, queridos. Eu semeei pouco, mas eu vou colher muito. Não, vai colher pouco. E quem semeia pouco é porque trabalhou pouco, é porque investiu pouco, é porque se organizou pouco. Consequentemente, vai colher pouco. Agora, aquele que semeia muito é porque ele se disciplinou muito, trabalhou muito, investiu muito, se entregou muito. É uma atitude, uma disposição da mente e do coração, e por isso ele vai colher. Daí a diferença, por exemplo, entre nós, de níveis de espiritualidade, de maturidade. Às vezes a gente leva de maneira errada em consideração o tempo de conversão, o tempo de caminhada com Cristo, quando na verdade nós deveríamos levar em consideração o uso desse tempo, porque eu posso ter o mesmo tempo que você tem de vida cristã, mas a minha semeadura vai dizer o quanto eu estou colhendo. E por que eu estou colhendo? Porque eu estou semeando desta forma. E por isso a diferença de níveis, de entendimento, de compreensão, de discernimento, de espiritualidade, de sensibilidade para com as coisas de Deus. Eu fico ouvindo algumas pessoas nesses dias dizendo que querem ir para o céu, orando para que Jesus volte logo, porque elas querem, na verdade, se livrar deste mundo mau. A intenção é outra. E
sinto em dizer que essas pessoas estão equivocadas. E esse é um equívoco que pode custar a eternidade. Eu sempre falo aqui num contexto como esse. Quando uma menina veio conversar comigo, noiva, casar, e ela falando sobre a questão de estabelecer o casamento, aquela coisa toda, e perguntei: por que você quer casar com esse rapaz? Porque ele vai me proporcionar uma vida boa. Que mais? Porque ele tem bens, eu vou ter uma vida segura. Que mais? É só isso, só isso. Então você não tem que casar com ele, porque essa motivação está errada. Você não está casando com ele porque você o ama. Você está casando com ele pelo aquilo que ele pode lhe dar. Irmãos, é a mesma coisa em querer estar com o Senhor. Se nós desejamos ir para o céu por causa do céu somente, e nos livrarmos deste mundo e não por causa de Cristo, o céu não é o nosso lugar. Não é para lá que nós temos que ir, porque nós só temos que ir para lá não por causa do lugar, mas por causa de quem está lá. E para isso, eu tenho que investir enquanto estou aqui, neste relacionamento, porque não adianta eu querer orar e pedir para que Jesus venha para me livrar. Eu tenho que estar com Ele, conhecê-lo, e me deixar ser conhecido por Ele num relacionamento pessoal. E Jesus definiu vida eterna justamente dentro dessa perspectiva, e a vida eterna é esta. João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. O que é a vida eterna? Conhecimento pessoal do Deus vivo e real, é relacionamento. Ele não vai levar para a eternidade aqueles que são estranhos a eles. Ele já disse que vai chegar naquele dia, e muitos vão chegar com as suas credenciais de milagres e sinais e maravilhas feitos em nome dele. Ele vai dizer: nunca vos conheci, vocês são estranhos. E aqui não há lugar para estranhos, só para íntimos. A vida no Espírito é uma intimidade. A vida no Espírito é estar ligado nele, é viver por Ele, para Ele e nele. Por isso o texto sagrado diz que eu tenho que lançar essa semente, e na proporção que eu lançar, eu vou colher. E a última verdade, não menos importante, é que o tipo de semente vai determinar o tipo de colheita. Verso 8 do capítulo 6 de Gálatas: o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que determina o tipo, a qualidade da colheita é o tipo de semente. Alguém chegou para mim e disse assim: pastor, eu não posso vencer essa prática. Mas como você não consegue, não pode? Não, me acompanha há tantos anos. E o que você tem feito em relação a isso? Eu não tenho feito muita coisa. Não vai vencer mesmo. Se você alimenta isso com seus pensamentos, sentimentos, palavras e prática de vida, como é que você quer se livrar de uma prática de vida que está sendo alimentada pelo seu estilo de vida? Você só pode vencer mudando o seu estilo de vida, mudando a semente. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. O que semeia, o que investe na carne, já nós vamos falar o que é carne, só lembrar porque nós já sabemos. O que lança essa semente, carne, o que semeia neste solo carnal, vai colher do solo carnal coisas carnais. O que semeia no solo do mundo, do sistema organizado por Satanás, esta semente vai produzir o quê? Uma colheita de coisas mundanas, de princípios, de valores, de um estilo de vida do mundo. Eu não posso, irmãos, é no mínimo insano
eu lançar a semente no solo do mundo, da carne, do pecado, e querer colher vida espiritual, santidade, pureza, retidão, integridade, vencer a carne, vencer o mundo, vencer o diabo, é no mínimo insano. Para que eu colha coisas espirituais, valores e princípios espirituais, para que eu venha a ser regido pelos mesmos, a minha semente tem que ser sobre o solo das coisas espirituais, como Paulo escreveu, por exemplo, aos Colossenses, capítulo 3, se não me foge a memória: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Como que eu vou colher as coisas lá do alto, se eu não semeio nas coisas lá do alto? Mas se eu semear nas coisas lá do alto, buscando e pensando as coisas lá do alto, o que eu vou colher? As coisas lá do alto. Quando eu semeio no Espírito, eu vou colher vida eterna. E vida eterna aqui não é só salvação eterna, porque a vida eterna começa aqui. A vida eterna começa para todo nascido de novo, aqui. A eternidade se define aqui. Não é depois da morte. Depois da morte está definido. O autor dos Hebreus diz que depois disso vem o juízo. Acabou. Cada um para um lado, né? E por toda a eternidade. Porque eu semeei. Se eu semear para a eternidade com Deus, eu vou viver a eternidade aqui e a eternidade vindoura. Se eu semear por uma eternidade longe de Deus aqui, é o que eu vou colher no último dia. Olha a seriedade disso, irmãos. Estas verdades estão estabelecidas, elas são absolutas. Tanto é que agora nós vamos começar a entrar no texto, que este princípio é imutável. E a ênfase está justamente aqui, olha só, no verso 6. No verso 7. Olha a ênfase do apóstolo Paulo nesta lei, na sua importância. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Há duas coisas importantíssimas aqui neste versículo, que ele está enfatizando, dando ênfase nessa lei, a lei da semeadura nas coisas espirituais ou na vida carnal. A primeira coisa, ele diz assim, é uma ordenança: não vos enganeis. A palavra aqui no original é: não vos desvieis, não vos deixeis ser levados, porque ele vem desenvolvendo um raciocínio desde o capítulo 1, e ele se impressiona, porque quando ele escreve aos Gálatas, ele fica impressionado de maneira negativa em relação à vida e à prática da igreja, porque olha só, Gálatas capítulo 3, olha o que o apóstolo vai dizer aqui, e é justamente esse: não vos enganeis, que é a palavra de se desviar, se deixar envolver. Gálatas capítulo 3, verso 1, do verso 5, diz assim: ó Gálatas insensatos. Ele está pastoreando a igreja aqui, né? Já pensou se o pastor falasse isso para nós? Deixa para lá. Deleta. Quem foi que os enfeitiçou? Ele está fazendo uma pergunta. Por que ele está perguntando? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que Paulo está questionando aqui é o seguinte: eles foram instruídos pela instrução apostólica de uma vida no Espírito. Aí se filtraram falsos mestres e disseram: não, vocês têm que guardar a lei, vocês têm que obedecer a lei.
E eles estavam enfeitiçados, foram envolvidos mentalmente, emocionalmente. E escute, não é diferente nos nossos dias. E por isso o texto diz: não vos enganeis. O engano, em sua boa parte, na sua proporção, é uma decisão: eu me deixo enganar, eu me submeto, eu estou semeando. Quando eu não discerno, quando eu não estabeleço, não estou debaixo de um padrão, eu aceito qualquer coisa, eu ouço qualquer coisa, eu recebo qualquer pregação e qualquer ensino. Falou de Deus, falou de Bíblia, falou de amor, falou de Jesus, falou de Espírito Santo, tá bom, sabe? E é isso que Paulo está questionando: como que vocês começaram no Espírito e agora vocês estão se aperfeiçoando na carne? Vocês receberam o Evangelho, vocês receberam o Espírito Santo não pelas obras da lei, não pelos rituais da lei, não pela liturgia da lei, mas em Cristo Jesus, na nova vida em Cristo. A obra do Espírito se inicia em Cristo, não está na lei, não está na observância de códigos, não, é na graça divina, na revelação do amor de Deus em Cristo Jesus. Não se deixem desviar. E aí Paulo chama atenção, justamente, irmãos, é que a igreja, ela é composta de pessoas nascidas de novo, amém? E que tem a responsabilidade de pensar. Não é receber por receber, é analisar, é discernir. Domingo passado eu não consegui concluir a pregação lá do texto de 1 Tessalonicenses, não me falha a memória. E o texto sagrado diz ali, dentre outras práticas e orientações para a vida cristã, que nós temos que discernir, que nós temos que, na verdade, ouvir de tudo e separar o que é bom. Isso é um chamado ao discernimento, principalmente nos nossos dias. Não se encante com luzes e riquezas e multidões. Cuidado com isso. Cuidado com uma pregação e com um ensino, com uma instrução que não lhe estrutura espiritualmente, que lhe prepara somente para esta vida, como se Cristo não fosse voltar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que aqueles que esperam Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis de todos os homens. O Cristo para essa vida é o anticristo. O Cristo para o nascido de novo para a eternidade é o Cristo, o verbo que se fez carne, que morreu, ressuscitou, subiu assunto aos céus, está à destra do Pai, intercede por nós e virá para buscar essa igreja e estabelecerá o seu reino aqui na terra. Estou desenhando para você aí ou não? Não se engane. Aí ele vai dizer assim: por que eu não tenho que... Porque de Deus não se zomba. Sabe que a expressão no original significa torcer o nariz? Não é bem assim. Eu não creio desse jeito. Eu não faço essa leitura, minha leitura é outra. Tem gente ouvindo o Evangelho e torcendo o nariz para Deus, zombando. Sabe por que muitos zombam? Eu não estou falando lá fora. Porque a resposta de Deus nem sempre é imediata. A longanimidade de Deus, a paciência de Deus, a misericórdia divina, não significa que Ele está compactuando com o erro. Ele está dando tempo para arrependimento. Nesse tempo muitos se perdem, porque continuam torcendo o nariz para o ensino e para a instrução bíblica. E como disse o apóstolo Paulo, enquanto estes torcem o nariz, eles também sentem coceira nos ouvidos, porque se cercam de mestres segundo as suas paixões, segundo os seus valores, os seus princípios. É como eu vi essa semana um vídeo que o pastor Felipe me mandou, de alguém fazendo uma leitura do que está acontecendo por aí.
são os consumidores da fé. Eles não querem compromisso com Jesus. Eles não querem padecer por causa do Evangelho. Eles não querem transformação de vida. Eles querem o que o Evangelho pode proporcionar para eles. Em bens materiais, relacionamento familiar. Se eu estou enfermo, eu preciso ser curado. Entendeu? E tudo isso é válido dentro de um contexto de uma realidade. Mas escute, se for só isso, este é o sinal na fronte e na mão direita. Não é necessariamente um chip como todo mundo está esperando, e até pode acontecer dentro de um sistema organizado estabelecido, quando o homem da iniquidade se levantar. Mas o 666, na testa, é uma filosofia de vida, que resulta na marca, na mão, de uma prática de vida resultado dessa filosofia, de um Cristo que só nos prepara, só nos organiza e só nos abençoa para esta realidade. Porque não existe outra vida pós-morte. A vida que você tem que ser vivida aqui agora. Então você tem que conquistar tudo que você precisa, você tem que ter saúde, você tem que ter riqueza. Mas o Cristo da Bíblia, o Verbo que se fez carne, Ele sela os seus com o seu Espírito. É a vida no Espírito. E por isso não se deixe enganar, não torça o nariz para Deus. E a ideia aqui é desprezar. Sabe, é rejeitar, é não receber, é não aceitar. Deus não se deixa. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Irmãos, entenda isso, compreenda isso. Deus não está brincando com a lei que Ele estabeleceu. É um alto preço, não vale a pena rejeitar a instrução e o ensino e o direcionamento divino. Eu posso zombar dos homens, eu posso zombar dos sistemas, das organizações, eu posso zombar de mim mesmo, e a colheita será limitada, a colheita será meramente natural, mas se eu zombar do eterno, a colheita será eterna. Se eu zombar do eterno, a colheita será aqui e na eternidade. Ninguém vai chegar diante dele naquele dia, eu não sabia, eu não conhecia, ninguém me disse nada, me dá uma chance. Não, já foi dado. Ele vai bater o martelo por toda a eternidade. Nós estamos falando de eternidade. Evangelho lida com a eternidade. Outras teologias lidam com a realidade terrena e efêmera. Escute. A mensagem que não está centrada em Cristo e que nos salva aqui para a eternidade, ela é uma mensagem do anticristo. Por mais pura, por mais limpa que possa parecer, por mais instrutiva, ensinadora e didática que pode ser, para a realidade terrena, ela está trazendo a marca do iníquo. Ela fortalece o princípio do iníquo. Viva tudo o que você puder viver nesta vida, porque não existe outra vida. Esta é a mensagem do iníquo. Um ensino e uma pregação que emerge de púlpitos, que centralizam o homem, que divinizam o homem e humanizam Deus. Essa é a mensagem do iníquo. E ela também é acompanhada com sinais e prodígios. Não se enganem, porque o mistério da iniquidade já está estabelecido, com sinais e prodígios de mentira para aqueles que não amaram não tiveram amor à verdade. Então, se tivermos que torcer o nariz, seja para essa pregação e para esse ensino, para essa instrução, cujo centro não é Cristo, cujo destino não é a eternidade com Ele. Não brinque com a sua alma, não brinque com a sua eternidade. A lei está estabelecida e ela é imutável, porque ela foi estabelecida por um Deus que não muda. Meu Deus. Dito isto, vamos entrar um pouquinho mais no texto, porque tudo isso está preparando para uma realidade que nós devemos também observar. O verso 8 vai dizer o seguinte, ó: o tipo de solo e a semente que eu lançar vai estabelecer a colheita. Isso é uma escolha que eu faço.
Se não, vejamos, verso 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sou eu que escolho, é decisão minha. Na verdade, o nascido de novo só tem, dentro da visão divina, este solo para lançar a sua semente, a vida no Espírito. Mas ele vive essa realidade terrena, ele habita num corpo que ainda habita o pecado. E enquanto ele estiver aqui, ele tem que estar decidido, resolvido, em que solo ele vai manter a sua semente, se é o solo da carne ou se é o solo do Espírito. Isso vai determinar as suas vitórias e conquistas espirituais aqui e na eternidade. Isso vai determinar a sua conduta, o seu estilo de vida. Isso vai estabelecer o seu caminho e o seu destino. Esta é a realidade. Paulo está dizendo aqui, olha, existe o solo da carne e existe o solo do Espírito. Existe uma semente que pode ser lançada em ambos e você decide. E o que você decidir é responsabilidade sua diante de Deus e diante dos homens. Existem fatores externos que trabalham para semear, tanto num como no outro. Existem fatores espirituais que estão aí para fortalecer e potencializar a semeadura, tanto num como no outro. O mundo, a carne, o diabo estão aí para nos influenciar, para semearmos no solo da carne. O Espírito de Deus, o próprio Cristo, a palavra do Senhor, a ação divina, estão aí para nos dizer que nós precisamos e que é melhor semear no campo do Espírito. E só para lembrarmos do que Paulo está falando de carne e Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, acompanhe a leitura, o texto é conhecido. 5,16 diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Aí ele vai falar o que é carne. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Essa é a vida da carne. Esse é o solo da carne. Os desejos e os prazeres ilícitos, satisfeitos fora dos princípios estabelecidos. Quanto mais eu semear nesse campo, quanto mais eu investir a minha semeadura neste campo, mais eu vou colher dele. Mais eu vou colher dele. E qual que é o resultado disso? O apóstolo Paulo fala claramente dizendo o seguinte, que há uma advertência aqui, e diz o seguinte: declara a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui, a semeadura é uma prática de vida, é um estilo de vida, e quanto mais eu agir assim, me comportar assim, mais eu fortaleço isso na minha vida, estruturo isso nessa realidade e me projeto para uma eternidade sem Deus, porque os que vivem nessas práticas não herdarão o reino de Deus, não vão viver a eternidade com Ele. Esse é o resultado da semeadura na carne. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, verso 8, que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, e a expressão aqui é degradação, é morte, é um estado de decomposição espiritual. Então, é uma escolha que eu faço, é uma escolha que você faz. Por isso, eu e você somos tão espirituais quanto de fato queremos ser. E como que eu digo que eu quero ser espiritual? Na medida que eu semeio, em que campo eu estou semeando?
Mas por outro lado, Paulo vai dizer o que é semear no Espírito. E ele vai dizer, mas o fruto do Espírito. Entenda que aqui a lei da semeadura, ela não lida com meros resultados. Preste atenção. Resultados e frutos não são a mesma coisa dentro do reino de Deus. Tem muita gente sendo preparada para resultados. Isso é normal numa vida natural. Mas não traga isso para a vida espiritual. Porque às vezes para eu ter resultados na minha empresa, só um exemplo, eu posso quebrar princípios, eu posso passar por cima de pessoas e obter o resultado que eu quero. Então o resultado não visa princípios. Fruto não. Fruto está estabelecido em princípios. É relacionamento com Deus e com as pessoas de maneira correta. É diferente, irmãos. Então cuidado com essa mensagem que enfatiza o resultado. E lembre-se que há uma mensagem infinitamente maior e sublime, a mensagem do fruto. Deus não nos chamou para produzir resultados, mas para darmos frutos. Tem uma diferença. Tem muita gente boa nos púlpitos aí, preparando o pessoal para dar resultado. Mas ouça aqueles que anunciam a mensagem do fruto e não do resultado. Preste atenção nisso. Há uma linha muito tênue entre essas duas realidades, muito fina. E eu digo para você, tanto a mensagem do fruto como do resultado, ela é acompanhada com sinais e prodígios. Ela vai produzir, não vai ficar em vão. E aí o que o pessoal se engana. E por isso Paulo está dizendo, a vida no Espírito o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A realidade de uma vida em Cristo Jesus. Quanto mais eu investir no meu relacionamento com Cristo, quanto mais eu semear nesse campo, mais a espiritualidade real e verdadeira, sadia, será estruturada na minha vida, e isso eu vou exteriorizar nos meus relacionamentos, nas minhas obras, na minha vida profissional, por onde eu andar e com quem eu estiver. A vida no Espírito, ela começa no novo nascimento e se desenvolve num relacionamento com o Pai, mediado por Cristo no poder do Espírito Santo. Eu não entrei em práticas aqui, porque hoje é só a base, a estrutura. Talvez o pastor Felipe, o pastor Wagner, direcionado por Deus, vai entrar nessas práticas aqui. Mas hoje, nesse momento aqui, é a base, é isso aqui. Vida na carne ou vida no Espírito, eu escolho, eu decido. E naquilo que eu mais investir, é o que vai mais me fortalecer. Mas entenda que ele diz o seguinte, verso 24, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Você está em Cristo? Então é possível semear no Espírito. Mas o texto também diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Entenda que antes de andar no Espírito, eu tenho que ter a vida no Espírito. E quem tem a vida no Espírito, quem nasceu da água e do Espírito, você tem a vida no Espírito. Então viva a partir desta realidade. Frutifique a partir desta realidade. Cultive isso. Cultive essa realidade na sua vida no Espírito. Mas não menos importante, nós temos que entender que esta questão de semeadura, de plantar e semear, de semear e colher, de plantar, lançar sobre a terra, ela requer de nós trabalho árduo e contínuo. Por isso, não dependa dos seus sentimentos, das suas emoções. Esteja determinado em Cristo no poder do Espírito para continuar semeando. Se não, vejamos o texto de Gálatas capítulo 6, verso 9, diz assim, e não nos cansemos. E não nos cansemos, ele está falando aqui de semear, queridos. E não nos cansemos, sabe? E aqui é estar exausto, esgotado, né? Desanimado, quase que desmanhando. Não nos cansemos de fazer o bem. Isso requer, irmãos, de nós, trabalho árduo, disciplina, continuidade.
Sabe, é maravilhoso, 1º de janeiro de 2025, comecei a ler a Bíblia, comecei a ler mais, e a partir daí vou começar outras práticas, mas não basta só começar, tem que dar continuidade, tem que se estabelecer, a semeadura tem que continuar, o trabalho tem que ser desenvolvido, à medida que nós vamos avançando e crescendo debaixo da direção e da orientação do Espírito de Deus, porque tudo está trabalhando contra a carne, o mundo, o diabo. Alguns irmãos também. Você tem que estar determinado, resolvido em Cristo, no poder do Espírito. Eu vou continuar semeando, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar investindo. É responsabilidade minha. O culto de manhã no domingo e à noite pode me ajudar. A escola bíblica na terça-feira, a oração pode me ajudar, o culto na quinta, o GCL pode me ajudar, mas tudo isso são fatores que Deus está colocando para me ajudar, mas a responsabilidade da minha espiritualidade, do nível da minha espiritualidade é minha. Sou eu que tenho que trabalhar, sou eu que tenho que semear, sou eu que tenho que me esforçar, sou eu que tenho que me disciplinar, sou eu que tenho que me organizar no meu dia a dia, tendo Deus no centro da minha vida, das minhas demandas. Por isso ele diz, não nos cansemos, não se desanime, não retroceda, avance. Há um chamado aqui para persistência, perseverança e o trabalho árduo, queridos. Mas não somente isso, e por fim o texto diz o tipo, aliás, esse trabalho árduo e contínuo. O texto diz no verso 9, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Sabe o que é desfalecer? Soltar, desprender, deixar ir, afrouxar, perder a intensidade. Não dá para desfalecer. Mantenha o ritmo. E à medida do possível, aumente o ritmo. Você entende isso ou não? É que nem academia, irmão. Quem faz academia aí? Tem que fazer, você tem que ir para o céu bonitinho, irmão. Não precisa, vai receber um corpo glorificado, tá bom. Mas é saúde. Faz parte da espiritualidade, cuidar do templo do Espírito. Bom, é outro assunto. Mas você entende isso? Não diminua o ritmo. Mantenha o ritmo, a sua intensidade, a sua dedicação, a sua entrega. Não desfaleça. Não solte. Ainda que nós somos... Paulo está falando de uma realidade aqui, irmãos, que tudo nessa realidade terrena, em nosso corpo físico, trabalha contra. A carne não quer disciplina. A carne não quer organização. A carne só sente prazer. E quanto mais prazer se dá para ela, mais prazer ela quer, porque ela é insaciável. O Espírito estabelece ordem, o Espírito estabelece disciplina, o Espírito estabelece, na verdade, uma disposição resoluta de continuar. Não desfaleça, não solte as rédeas. Paulo disse, por isso esmurro o meu corpo. Eu disciplino ele, para que eu não seja desqualificado. Isso é vida no Espírito, irmãos. E por fim, não menos importante, o fruto, a colheita virá. É certo. Isso é uma lei absoluta. O texto diz, verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade. É interessante porque essa palavra oportunidade no original é a mesma palavra de tempo, kairos. É um tempo fixo, é um tempo estabelecido. E qual é a oportunidade de nós semearmos no Espírito? Esta que nos é dada. A vida que nos é dada. Enquanto o seu coração estiver batendo, você está respirando. Esta é a oportunidade de semear no Espírito. Porque o dia que o seu coração parar de bater, e você não mais respirar, não haverá mais tempo de semear no Espírito. Você vai desfrutar do solo que você semeou em vida. Mas vai colher. Olha o que o texto diz aqui, irmãos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé.
Esta é a oportunidade, esse é o tempo que nos é dado. Cada novo dia, o texto sagrado diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada novo dia é uma oportunidade que o Senhor está nos dando para semear. Bendito seja o nome do Senhor. A vida no Espírito. Hoje o Senhor está nos dando essa oportunidade. Você está semeando no Espírito, saindo da sua casa, vindo para cá para cantar para Deus, orar a Deus, ouvir a palavra, participar da mesa do Senhor. Isto é semear no Espírito. Leve isto a sério. Não deixe que isso se torne algo mecânico, habitual, não. Não perca o fervor, não perca a paixão, não perca a sensibilidade das coisas espirituais. Esta é a oportunidade. A oportunidade se chama hoje. E em tempo oportuno, nós vamos colher, diz o texto sagrado, porque quem determina essa colheita é aquele que estabeleceu essa lei. E ele não erra no tempo, ele não se equivoca. Sabe, e um dos princípios está justamente quando foram avisar Jesus que Lázaro havia morrido. E quando ele chegou lá, olha, se tu tivesses aqui, ele não teria morrido. E Jesus, não, onde ele está? Ele disse, já faz 3 dias. Havia uma máxima, uma lei entre os judeus, que a alma levava 3 dias para deixar o corpo. Então, dentro desse período de 3 dias, haveria uma possibilidade na mudança desse quadro. Por isso ela disse, já faz 3 dias, não dá mais tempo. Deus nunca chega atrasado. A colheita virá. Aqui e na eternidade. Então semeie no Espírito. Semeie uma vida com Deus. Os valores e os princípios do reino. Porque aquilo que semearmos, nós vamos colher. Entenda isso. A lei absoluta, imutável, de um Deus imutável e perfeito. Como está a sua vida